Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e também no YouTube. Apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora o melhor do futebol brasileiro, do futebol internacional, tudo do que mais importante aconteceu na semana a gente vai levar. Vamos destacar principalmente a Copa do Brasil, que teve os jogos de ida das oitavas de final. Vamos destacar também Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, tem bola rolando, né? Agora às 7 horas começou o jogo do Vasco e também o jogo do Guarani, né, Juan? E a gente vai relatar esse jogo, vamos passar limpo toda a rodada do final de semana na Série A. Vamos falar também de Série D do Campeonato Brasileiro, Série C, e dar destaque também para a Série B do Campeonato Cearense, que está pegando fogo. Na última rodada, muitos times com chance de se classificar e também com chance de cair. Então a gente vai falar um pouco, vamos falar também do amistoso do Cruzeiro do Barro Preto, que joga em Santa Rita no próximo final de semana. Teve treino já pronto hoje e a gente vai relatar, passar limpo aqui tudo que aconteceu no treino já pronto, tá certo? Então, só desejar agradecer as pessoas que acompanham o nosso programa e seja bem-vindo, Juan, a mais um programa. Qual é o seu destaque inicial? E dê o seu boa noite aí. Boa noite. Meu destaque é a goleada do Corinthians do Clássico contra o Santos. Então o destaque do Juan é Copa do Brasil, né? E o meu destaque vai para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que está pegando fogo, né? Muitos jogos, bons jogos, mas o Corinthians está ali na vice-liderança e destaque para o Palmeiras, né? O Palmeiras que assumiu a liderança há 3 rodadas e acabou se distanciando, né? Ganhou o Clássico, na segunda-feira ganhou o Clássico com o São Paulo, a viradinha no final e acabou se distanciando. Tá certo? Então a gente vai iniciar falando de Copa do Brasil. A gente teve essa rodada das oitavas de final, Copa do Brasil, jogos, bons jogos, né? Excelentes jogos, alguns resultados inesperados, né, como a derrota do Palmeiras, como o Juan falou, e principalmente a goleada do Corinthians, né, não estava clássico assim, para sair goleada é muito difícil. O Corinthians praticamente não, né, Juan? O Corinthians passou para a próxima fase, né, já passou para a próxima fase, não dá certo. O Fabinho é que fica triste, Fabinho, mas o seu Santos pode se preparar para a próxima, que essa daí já deu. Tá certo? Então, Juan, antes de a gente falar de Copa do Brasil, você passar ali para os resultados, vamos agradecer as pessoas, os nossos amigos aqui do Facebook que acompanham o nosso programa, e muitos estão indo lá no YouTube, estão se inscrevendo no meu canal. Já ganhei 22 inscritos, então eu quero agradecer aqui os meus amigos que foram lá no YouTube e se inscreveram no canal Ceará Fla, né? Porque o nosso programa Bate-Bola tem o apoio do canal Ceará Fla 79, tá certo? Então eu quero agradecer aqui os meus amigos e quem acompanha o nosso programa aí e quiser dar uma força, é só dar uma passadinha lá no YouTube e se inscreve lá no nosso canal, tá certo? Então o Juan vai passar limpo os jogos da série, aliás, da Copa do Brasil, oitavas de final. Só lembrando que o jogo do Botafogo contra o América, esse jogo só será dia 30, né? Então teve apenas 7 confrontos. Então, Juan, relate quais foram os jogos, quais foram os resultados da Copa do Brasil, oitavas de final. São Paulo 1, Palmeiras 0, Fluminense 2, Cruzeiro 1, Corinthians 4, Santos 0, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, Fortaleza 2, Ceará 0, Bahia 1, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 0, Goiás 0. Então esses foram os resultados, né, da Copa do Brasil. Como a gente falou no início, destacou a grande vitória, né? Destacar aqui a vitória do Corinthians, né? Falar no Corinthians, mandar um abraço para o Josias. O Josias está acompanhando nosso programa e está com certeza contente com a vitória do Corinthians, né? Com a classificação do Corinthians. Tá certo? Um abraço aí para o meu amigo Josias. Quem está acompanhando também o nosso programa, o Juan, é o Laerte, né, em Santana. Um abraço aí para o Laerte. E aqui no Barro Preto, o Padre Elas, os meninos estão comentando aqui no nosso programa. Então, pessoal, a Copa do Brasil, que tem os jogos finais, os jogos da volta no dia de 12 a 14 de julho. Então são os jogos de volta. A gente está vendo aqui alguns jogos que o placar é quase que irreversível, né? Mas tem outros aí que dá para reverter, né? A situação do Ceará não é boa, né? O Ceará acabou perdendo o Clássico,
tá 2-0, é muito difícil, né? Você ganhar um jogo de 2-0 é normal. Agora, quando você precisa ganhar de 2-0, aí é um pouco mais complicado, né? Mas pode ser que o Mendonça volte e acabe tendo disputa, né? Porque depois que o Dorival Júnior saiu do Ceará, esse novo treinador, o Ceará não conseguiu fazer nenhum gol ainda, né? Então isso deixa o torcedor do Ceará preocupado. Mas vamos aguardar dia 12 a 14 os jogos de volta da Copa do Brasil. Só lembrando que o Botafogo joga dia 30 e dia 14 com o América, o primeiro jogo do Independência. Tá certo, gente? Então nosso programa Bate-Bola, sempre às segundas e às sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Tá certo, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho, gente. Copa do Brasil a gente já passou ali, vamos falar um pouquinho de Série D. Série D que tem os times, vamos destacar os jogos dos times cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro. O Pacajus, Juan, o Pacajus enfrenta o Motoclube, né? O Motoclube que é o líder do grupo, e o Pacajus é o quarto do grupo 2. Vai ter esse jogo aí, jogo muito difícil, o jogo lá no Maranhão, muito difícil para o Pacajus. Já o Icasa, né? O Icasa joga contra o São Paulo Cristal. Ou seja, o Icasa, que está bem posicionado, né? Está na terceira colocação, pega o Sport Cristal, que não está muito bem. Então, dá para... Exatamente, São Paulo, né? Dá para o Icasa conseguir a vitória e se manter ali no G4, né? E o Cratinho, que é o Lanterna, pega o Souza que é o segundo. Então, só destacando mesmo os jogos dos times cearenses, tá certo? Então, o Icasa e o Pacajus, que estão no G4 de seus grupos, acabam jogando fora de casa. Então, a gente torce aí para que esses times consigam uma boa vitória, tá certo? Então, a Série D do Campeonato Brasileiro tem muitos jogos, a gente destaca apenas os jogos dos times cearenses. Ok? Então, vamos falar agora de Série C de Campeonato Brasileiro, onde tem o Ferroviário, tem o Floresta. Aliás, tem clássico, né, Juan? O Floresta vai jogar com o Ferroviário. Se for empate, é ruim por 2, né? Então vamos destacar aí, o Juan vai falar os jogos da Série C, a 12ª rodada, né? 12ª rodada. Só lembrando que a Série C são apenas 19 jogos e classificam 8. O Juan vai passar a limpo toda a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Série C. Atlético Cearense e Ipiranga, ABC e Confiança, Botafogo da Paraíba e Mirassol, Altos e Vitória, Botafogo de São Paulo e Manaus, São José e Campinense, Ferroviário e Floresta, Volta Redonda e Aparecidense, Paysandu e Brasil de Pelotas, Figueirense e Remo. Então essa é a rodada, né, do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse campeonato que tem o Mirassol na liderança. O Mirassol é o líder, né? Está revezando ali com o Paysandu. Tem rodada que o Paysandu assume a liderança, mas nessa rodada o líder é o Mirassol. O Paysandu é o segundo, o ABC é o terceiro, o Botafogo da Paraíba é o quarto, o Figueirense é o quinto, o Volta Redonda é o sexto, o Ipiranga é o sétimo e o Manaus é o oitavo. Então o G8 da Série C do Campeonato Brasileiro são justamente esses times, né? E lá no Z4, o Floresta, né? O Floresta está na zona de rebaixamento, é o 17º, o Confiança é o 18º, o Brasil de Pelotas é o 19º e o Atlético Cearense é o lanterninha, ou seja, 2 times cearenses na lanterna, aliás, no Z4 da Série C, ou seja, na iminência de cair para a 4ª divisão. Passou a limpo aqui. O Remo, né? O Remo mandar um abraço pro meu padre amigo Valdemir, rapaz. O Remo que vacilou nessa rodada, estava ganhando em casa até os 90 minutos e acabou sofrendo a virada, né? Sofreu a virada e está aí numa situação, é o 9º colocado ali, está na boca do G8, né? Mas ele está bem posicionado, bem colocado na posição, quase não saía, né, Juan? Então tá aí, gente, a gente falou de Série C, agora vamos falar de Série B, né? Série B que tem bola rolando, a Série B tem bola rolando nesse momento, e a Série B que começou no dia 21, o CRB venceu
a Chapecoense por 2-1. Ontem o Grêmio empatou em 1-1 contra o CSA e a Ponte Preta empatou 0-0 com o Sampaio Corrêa. Então já teve 3 jogos, e agora nesse momento está jogando o Londrina e o Guarani, o Vasco e o Operário. Os outros jogos, para completar a 14ª rodada, será amanhã e um jogo isolado no domingo. Quais são esses jogos, Juan, de amanhã e de domingo? Criciúma e Vila Nova, Bahia e Novo Horizontino, Sport e Brusque e Tombense e Náutico. Pois é, esse jogo do Tombense e Náutico, ele finaliza a rodada no próximo domingo, 11 horas da manhã. Então a Série C, aliás, a Série B do Campeonato Brasileiro, né, que tem apenas um time invicto, que é o Vasco da Gama. Né? O Vasco está em campo nesse momento. A classificação da série B, a gente tem o Cruzeiro, né? Só lembrando, pessoal, que o jogo do Cruzeiro foi adiado. O Cruzeiro não joga nessa rodada, nesse final de semana. Esse jogo foi adiado, e o jogo do Cruzeiro com o Ituano. Mas o Cruzeiro permanece na liderança com 31 pontos, segundo o Vasco, que está em campo, com 27. A gente não está computando, tá certo? A gente, classificação antes desses times entrarem em campo. O Vasco é o segundo com 27. O Bahia é o terceiro com 25, o Grêmio está na 4ª posição com 22 pontos. E pode perder essa posição para o Sport ou para o Tombense, né? Não, para o Tombense não perde porque iguala em ponto, mas nos critérios ele acaba perdendo. Tá certo? A não ser que goleie, né? Mas o fato é que... Não, mas mesmo assim no número de vitórias eles não superam, tá certo? Eles não superam. Então o Sport é o 5º, o Tombense é o 6º, o CRB é o 7º, o Bruscão da Massa, Juan. O Bruscão é o 8º, o Operário, que está em campo jogando com o Vasco, é o 9º, o Criciúma é o 10º, o Sampaio Corrêa, 11º, Londrina é o 14º, aliás, 12º, a Chapecoense, Juan, está na 12ª colocação. Na 13ª, na 14ª o CSA, o Ituano, que só joga com o Cruzeiro, esse jogo foi adiado, é o 15º, o Novo Horizontino é o 16º. Já na zona de rebaixamento está o Náutico. O Náutico entrou na zona de rebaixamento e a turma de Campinas não sai do Z4, né? O Guarani e a Ponte Preta. E o Vila Nova é o Lanterninha. Só lembrando, falar no Guarani, rapaz, mandar um abraço pro meu amigo Carlos Leone, rapaz, o Carlinhos, mandar um abraço para ele, curtindo o nosso programa, o Carlinhos que torce Guarani, né? O Guarani que está numa situação difícil. Mandar um abraço também para a comadre Conceição, aqui no Barro Preto também, ouvindo o nosso programa Bate-Bola, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Então um abraço aí para toda a galera, um abraço para as pessoas que estão acompanhando, meu amigo Osani, rapaz, que torce, aliás, o Osani, que é torcedor do Vasco, está contente com a campanha do Vasco, o Vasco que está aí numa boa pegada, né, Juan? O time que quer subir pontua toda a rodada. E o Vasco não perdeu nenhum jogo ainda. Então mandar um abraço para toda a galera aí que torce o Vasco, que está muito contente com a campanha do Vasco, né? Tá certo, Juan? Você tem alguma coisa para destacar na série B? A turminha de Campinas, né? A turma de Campinas que não anda de jeito nenhum, né? No hino do Guarani tem aquele verso: eu levo sempre comigo, no caso está sendo a Ponte Preta. Tá levando pro buraco, é isso, Juan? Isso, Juan, tá certo. A gente tem os artilheiros da Série B, Juan, é o Diego Souza, né? O Diego Souza não fez gol nessa rodada. O Grêmio já entrou em campo. O Luca, da Ponte Preta, o Anselmo Ramon, o Edu e o Gabriel com 5 gols. O Luca tem 6 e o Diego Souza tem 7. Então, aí são os artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então a gente passou a limpo os jogos da Série B. Vamos falar agora, Juan, de futebol amador, né? Futebol amador, a gente vai destacar o Cruzeiro do Barro Preto. O Cruzeiro do Barro Preto que joga, Juan, ele joga domingo, um amistoso em Santa Rita. Santa Rita, o jogo fora de casa, os aspirantes, isso, o principal, né, lógico. No meu tempo, Juan, era primeiro e segundo quadro, né? Agora é aspirante e principal. Então esse jogo é contra o São José de Santa Rita. Mandar um abraço aí pra galera de Santa Rita. Na Santa Rita, mandar um abraço pro meu amigo Jair, rapaz. O Jair sempre que pode acompanha o nosso programa. Um abraço pra você, Jair. O Jair que é árbitro, tá certo?
Então, o jogo na Santa Rita, e só lembrando que o carro sai 13 horas. Aliás, sai 1h30 da tarde, viu, Juan? 13 horas e 30 minutos. A torcida, a direção do Cruzeiro pede todos os jogadores do primeiro e segundo quadro que cheguem cedo, né, para irem até Santa Rita, convoca toda a torcida para ir até Santa Rita e quem sabe conseguir mais uma grande vitória, né? O Cruzeiro do Barra Preta que vem bem, sempre ganhando seus jogos e dessa vez vai se confrontar com o tradicional São José da Santa Rita do amigo Lucidário, tá certo? Então, para esse jogo, Juan, o Cruzeiro teve treino já pronto hoje. Teve o treino já pronto e disse, no treino hoje, não deu para você ir, né, Juan? Mas foi um jogaço, viu? Um treino de muitos gols, onde o primeiro quadro, aliás, depois que a gente faz o programa aqui, é a primeira vez que o primeiro quadro ganha um treino, viu, Juan? O primeiro quadro ganhou de 4-3. 4-3 a vitória do primeiro quadro, um verdadeiro jogaço. Olha os goleadores, Juan. Quem foram os goleadores do primeiro quadro? Ederaldo 2 vezes, Abdias e Natan. O Ederaldo, né? Fez 2 gols. O Abdias, mandar um abraço aí pro meu amigo Abdias. E o Natan, né? O Natan também fez um gol. E o segundo quadro, 2 gols do Gilson e 1 gol do Luan. Tá certo? Então aí foi o verdadeiro. Quem foi o treino hoje participou de um bom treino, onde saiu muitos gols, ou seja, foi muito movimentado, tá certo? Então um abraço aí para toda a galera do segundo quadro, a galera do primeiro quadro, que se Deus quiser, domingo vão fazer um grande jogo na Santa Rita. Tá certo, Juan? Então, falamos de futebol amador, agora nós vamos falar de quê, Juan? Falar de Série A do Campeonato Brasileiro, Juan. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, mandar um abraço aí para a galera do Cruzeiro, Padre Elvis aí, o Dedé, Roniberto, toda a galera, a Comadre Conceição. Mandar um abraço também para o tio Gerardo, né? O tio Gerardo, Juan, que sempre que pode também acompanhar o nosso programa. Ele que é torcedor ardoroso do Cruzeiro, para onde o Cruzeiro vai, o tio Gerardo acompanha, tá certo? Então um abraço aí para o tio Gerardo. Abraço também aqui para o Padre Valdemir, que está acompanhando o nosso programa. Falamos aqui da vacilada do seu Remo, viu, o Padre Valdemir? O Remo que tinha tudo para estar bem posicionado na Série C, acabou sofrendo aquela virada. Então um abraço aí para você, para a comadre e para as crianças. Vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que o nosso programa é Bate-Bola, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Tá certo? Então, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, que não teve rodada no meio de semana, né? E a 14ª rodada começa daqui a pouco. Daqui a pouco, dia 24, também conhecido como hoje, Internacional e Coxa. Internacional e Curitiba. O Internacional que vem daquele revés, né? Sofreu o Botafogo, aquela virada de 3-2. Daqui a pouco entra em campo contra o Coxa. Juan, quais são os próximos jogos? Aliás, qual é toda a rodada? Pode falar toda a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Goiás e Cuiabá, Ceará Atlético Goianiense, São Paulo e Juventude, Avaí e Palmeiras, Botafogo e Fluminense, Atlético Mineiro e Fortaleza, Corinthians e Santos mais uma vez, Flamengo e América Mineiro e Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Essa é a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Série A, que tem... Aliás, tem alguns jogos repetidos, né, Juan? Jogos que aconteceram no meio de semana pela Copa do Brasil, tipo o Santos, né? O Santos e o Corinthians, eles acabam se enfrentando de novo na arena. Será que tem goleada de novo? Falar no Santos, mandar um abraço pro Fabinho, né? O Fabinho disse que a gente não fala do Santos, mas hoje a gente tá falando, né? Negativamente. De forma negativa estamos falando, né? Que o Santos, infelizmente, tá fora da Copa do Brasil, Fabinho. Ixi, rapaz, Mas um abraço aí pro Fabinho, rapaz. O Fabinho que sempre que pode também acompanha. Mandar um abraço pro meu irmão também, Ivani, rapaz. Sempre que pode também acompanha o nosso programa. Um abraço para ele aí em Sobral, o Erasmo, né? Pro Nenzinho também, pra Verônica e o Matheus. Sempre que pode, eles acompanham o nosso programa, né? O Nenzinho que já participou aqui ao vivaço. E no dia que der, ele vem aqui também trazer a sua opinião sobre o futebol de uma forma geral. O Campeonato Brasileiro da Série A, que tem o líder, né? O Palmeiras, disparado, com 28 pontos. O segundo, o Corinthians. Terceiro, o Atlético Paranaense. Em quarto, o Atlético Mineiro. Aliás, Juan, ainda bem que o Flamengo não vai jogar mais com o Atlético nesses dias, né? Vai passar uns dias, né? Que foi P que nem
Foi P demais. Ah, foi só 4 gols. Tá certo, então um abraço aí pra galera. Só 4, você achou pouco? Achei. Pois é, em quinto tá o Internacional, em sexto o Fluminense, sétimo o Botafogo, oitavo o Santos, o Red Bull é o nono, em décimo São Paulo, o Avaí é o 11º, em 12º o Atlético Goianiense, o Cearazinho de Açúcar está aqui na 13ª colocação, o Flamengo em 14º, o Flamengo está com quase pontuação de Z4, o Flamengo tem 15 e o primeiro que está na zona de rebaixamento tem 14. Já pensou? Então o Flamengo é o 14º, o Coxa é o 15º, o América é o 16º, já na zona da degola, onde ninguém quer ir, é o Goiás em 16º, o Cuiabá em 18º, o Fortaleza em 19º e o Juventude é o 20º, é o Lanterninha, tá certo? Eu falei que o Goiás é 16º, o Goiás é 17º, tá certo? Então aí um abraço aí pra galera que torce São Paulo. Aí que o São Paulo tira o Palmeiras fácil. Pois é, rapaz, ontem tá brincando aí, né? Tá certo, um abraço aí pro meu irmão Ivani, um abraço aí pra você, tá certo? Um abraço pra galera aí que tá acompanhando. Então, Série A do Campeonato Brasileiro, aqui, os artilheiros continuam mesmo, né? O Caleri com 9, o Germancano com 7 e o Mendonça com 7. Então, passamos a limpo, Juan, a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, mandar um abraço aí para todos os torcedores do Flamengo, os torcedores do Corinthians, a galera aí que acompanha o nosso programa. Tá certo? Um abraço para os torcedores do São Paulo. Aqui do Flamengo, quem acompanha o nosso programa é o Emanuelzinho, né? Mandar um abraço também, rapaz, pro meu amigo, rapaz, o Filó. O Filó, outro dia eu estava ouvindo a rádio e ele estava falando que estava acompanhando o nosso programa. E ele está comentando aqui, um abraço para você, viu, Filó? Um abração aí para você. A gente sempre está aqui dando os nossos pitacos aqui no futebol. Tá certo? Tá na Itapipoca, acompanhando o nosso programa. Um abraço aí para você. Juan, vamos falar agora de Série B do Campeonato Cearense. Série B do Campeonato Cearense que está pegando fogo. A gente teve a penúltima rodada, o Cariri goleou o Maranguape 4-1. O Itapipoca, rapaz, 0-0 com o Barbalha. O Guarani de Juazeiro, 0-0 com o Floresta. O Tiradentes ganhou de 1-0 do Pague Menos. O Horizonte perdeu de 2-1 para o Guarani de Sobral. Então esses foram os resultados da penúltima rodada do Campeonato Cearense da 2ª Divisão, que tem a classificação, Juan. O Guarani de Sobral é o líder. Ele é o novo líder, é o Guarani de Sobral, com 13 pontos. O Tiradentes é o segundo, também com 13. O Horizonte tem 12 pontos, é o terceiro. Floresta é o quarto, com 12 pontos. O Barbalha é o quinto. O Itapipoca é o sexto. O Grêmio Recreativo Pague Menos é o sétimo. O Guarani de Juazeiro é o oitavo. O Cariri é o nono. E o Maranguape é o 10º. O Maranguape já caiu para a Série C. Tá certo? O Maranguape já caiu. Estabelece vantagem nesse campeonato. O que dá pra gente notar aqui é que a diferença do Guarani de Sobral, que é o líder, pro Cariri, que é o nono, a diferença são 3 pontos. Mas o Maranguape é triste. Ou seja, o Cariri ele pode classificar se ganhar o jogo, dependendo dos resultados, né? E ele pode cair também. Tá certo? Então, o Guarani de Sobral está classificado, né? Com a vitória ele está classificado. Mas aqui tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, a última rodada vai pegar fogo. Todo mundo lutando por alguma coisa, menos o Maranguape, que infelizmente esse já caiu. Já está na zona da degola. A rodada, Juan, a última rodada da Série B do Campeonato Cearense é só no dia 29. Todos os jogos às 15 horas. O Floresta enfrenta o Itapipoca, recebe o Itapipoca. O Tiradentes recebe o Guarani de Juazeiro. O Barbalha recebe o Cariri. O Maranguape recebe o Horizonte. E o Grêmio Recreativo Pague Menos recebe o Guarani de Sobral. Tá certo? Então essa é a rodada
do Campeonato Cearense, última rodada, tá certo? Então mandar um abraço aí para toda a galera que está acompanhando nosso programa Bate-Bola, sempre às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Um abraço aí, sempre lembrando que tem o apoio do canal Ceará Fla 79. A gente sempre agradece as pessoas que vão lá no YouTube e dá uma forcinha, se inscreve no nosso canal, tá certo? Bom, já chegando no final do nosso programa, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Essa competição que já teve duas rodadas, e a terceira rodada, Juan, ela vai acontecer do dia 25, também conhecido como amanhã, até o dia 26. Aliás, até o dia 27, na segunda-feira, ela se encerra na segunda-feira. Então, tem os 10 jogos, o Juan vai relatar jogos, times tradicionais que jogam essa competição e a gente acompanha aqui, viu, Juan? Daqui, ó, começando aqui, pode relatar aí todos os jogos dessa competição. Ceará e São Paulo, Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Botafogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Chapecoense e Grêmio, Internacional e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Corinthians, Bahia e América Mineiro, Santos Sub-20, Santos e RB Bragantino, Fluminense e Vasco. Pois é, aliás, clássico, né? Tem esse clássico aí da série, aliás, do Sub-20, né? Vasco e Fluminense. Além de um Atlético Mineiro e Cruzeiro. Exatamente. Então, depois de duas rodadas, só lembrando que o Campeonato Brasileiro Sub-20, Juan, ele tem 2 grupos de 10. E o grupo A tem o Flamengo com 6 pontos, é o líder. O segundo é o América Mineiro, o terceiro é o Palmeiras, o quarto é o Botafogo. Já no grupo B, a gente tem o Vasco na liderança com 6 pontos, o Grêmio é o segundo, o Corinthians é o terceiro e o Red Bull Bragantino é o quarto, né? Aí alguém pergunta, e como é que está a classificação dos times cearenses? Bom, os 2 times cearenses, eles se encontram no grupo A. E a campanha não é boa, né? Depois de 2 jogos, o Ceará é o 8º e o Fortaleza é o 10º, né? E ainda tem o Bahia para completar todo mundo. Ainda tem o Bahia, né? Ou seja, os 3 nordestinos no mesmo grupo e os 3 estão ocupando as últimas 3 colocações. Tá certo, pessoal? Então a gente passou a limpo todos os jogos do Brasileirão Sub-20. Tá certo, Juan? Então, já nas considerações finais, prepare o hino, viu, Juan? A gente sempre finaliza o nosso programa com o hino do líder do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, gente, a gente quer agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa, as pessoas que comentaram, teve alguns comentários que não deu pra gente ler, mas depois a gente dá uma olhadinha, a gente agradece pela audiência, a gente agradece pelo você que vai lá no YouTube, que se inscreveu no canal Ceará Fla 79, as pessoas que vai lá e curte o nosso programa também aqui no Facebook, a gente agradece, tá certo? A gente sempre procura trazer o melhor do futebol nacional, do futebol internacional para todos vocês. Nosso programa, só lembrando que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e ele acontece sempre às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Então, mandar um abraço, Juan, na Lagoa do Serrote, mandar um abraço para o meu amigo Cristiano, sempre acompanha também o nosso programa, tá certo? Mandar um abraço também para as pessoas que acompanham o nosso programa em Fortaleza. O Mauriene, ele acompanha o nosso programa, Juan, só quando coloca no YouTube. Quando coloca no YouTube, ele acompanha. Então, mandar um abraço para toda a galera que acompanha, seja aqui no Facebook ou no YouTube, dá um jeitinho e acompanha o nosso programa. Diga, Juan. Ou nos dois. Ou nos dois, né? Tá certo? Mandar um abraço também pro meu amigo Albeci Ripato, rapaz. Tem o programa Faixa do Esporte, às quarta-feiras. Não tem dia fixo ainda, mas ele sempre coloca para esquentar a rodada. Tá certo, pessoal? Então a gente agradece a todos pela paciência e agradecer também o Juan também por mais um programa. E a gente espera, pessoal, na próxima segunda-feira a gente vai falar de tudo que aconteceu no final de semana e vamos falar também de Libertadores da América. A gente não falou hoje porque a Libertadores da América começa na terça-feira. A gente vai falar no nosso programa de segunda-feira tudo sobre o que aconteceu no final de semana, o amistoso do Cruzeiro, e vamos relatar também, vamos projetar a Libertadores da América e a Sul-Americana, né? Sul-Americana que está o Ceará, né? Onde joga com o The Strong,
e o Fortaleza joga contra o Estudiantes da Argentina. Tá certo, pessoal? Então um abraço, boa noite, até a próxima semana, até a próxima segunda-feira com mais um programa Bate-Bola. Fiquem agora com o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras lá pronta a partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar, crescer e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, nem atacantes de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, nem atacantes de raça, torcida que canta e vibra. Por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro.